Olá, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que fores ver este vídeo, esta partilha. Então, bem-vindos a todos aqueles que estão aqui na comunidade Guita, que estão aqui neste cantinho, que seguem esta página, que seguem o Guita Flow, que fazem parte. Ahm, é sempre muito bom voltar, é sempre muito bom voltarmos a esta sequência, não é, de diretos diários. Isto faz lembrar um pouco aquela época em que nós estivemos assim um pouco enclausurados, naquela época, há uns aninhos atrás, em que a minha contribuição era mesmo através dos diretos. E desta vez, felizmente, apesar de todas as circunstâncias, nós estamos aqui também a fazer o mesmo, né, a contribuir para o nosso crescimento, para a nossa paz interior, para o nosso bem-estar com o Gita Flow, aprendendo e relembrando, sobretudo relembrando como é possível mantermos esta postura ereta, esta postura viva, presente, ao mesmo tempo que podemos ir vivendo, não é, a realidade. Podemos ir vivendo a realidade que está à nossa volta. Deixa-me só aqui desativar as legendas, que acho que não precisamos. E então, o Gita Flow foi uma ideia que surgiu nesta vertente de criar um fluxo de diretos, de lives. Eu gosto das palavras curtas, mas foi criar este circuito, esta série de diretos, e pensei começar por 10, quem sabe se depois uma série que a próxima também será de 10, já está mais ou menos definida, a próxima série. Mas poderá haver uma série de 7, poderá haver uma série de 20, 90 duvido, como agora está-me a lembrar do desafio que estamos a fazer de 90 dias de meditação. Mas seja como for, o Gita Flow é um ponto de encontro, é um espaço onde podemos falar, onde podemos partilhar, onde podemos ser nós próprios. Aqui todas as pessoas, todas as ideologias, todos os pensamentos, todos os saberes cabem. Se sentes que de alguma forma gostarias de estar aqui comigo, para partilharmos, para falarmos um pouco sobre a tua visão, sobre a minha, partilharmos sentires, então escreve-me um e-mail jqueiro@live.com.pt, depois eu passarei aqui os contactos, ou manda-me uma mensagem e o tema, sugere o tema, o dia e a hora mais apropriada para ti, dentro daquela, pronto, desde que coincida com o lançamento de mais uma série de Gita Flow. Um, quiçá, podemos partilhar aqui este bocadinho que é sempre tão favorável, tão bom, para ti, para mim, para todos nós. Porque ao fim e ao cabo, estas coisas da internet e do virtual, apesar de a minha praia ser mesmo o físico, o contacto, mas porque é que eu não vos deixo? Porque todos os dias me chegam mensagens, seja por e-mail, seja por telefone, a agradecer os posts que eu faço, os textos, as experiências que já tiveram comigo, ah, mensagens de pessoas que fizeram um curso há uns anos atrás e de repente agora fez luz por qualquer motivo e lembram-se, fazem a ponte. Então isto faz-me acreditar que esta virtualidade, este instrumento, esta internet, nos conecta e nos mantém ligados. Enquanto tivermos, enquanto pudermos aproveitar disso, vamos fazê-lo, que é isso no fundo que eu estou aqui a fazer. Então, GitaFlow, hoje estamos no GitaFlow 9, vou começar a numerar para termos até noção dos episódios, dos números que vão acontecendo e que vão sucedendo. Hoje, boa noite a quem vai chegando, muito boa noite. Hoje temos um tema que me diz muito, acho que diz a todos nós, espiritualidade e consciência. Espiritualidade e consciência. E porquê é que eu coloquei este tema? Eu coloquei este tema, primeiro, porque me diz muito, por toda a minha história, por toda a minha viagem adentro, por toda a minha jornada, por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu sinto e que não sinto, mas sobretudo por criar um espaço para podermos
talvez desmistificar ou esclarecer alguns aspectos sobre esta temática que é muito importante. E é muito importante porquê? Porque nos tempos de hoje, nas inseguranças que nós vivemos, que o mundo vive, que a humanidade vive, na realidade que nós vivemos hoje em dia, hum, em que o ser humano se sente muito desconectado de si próprio, é muito fácil de ser levado, é muito fácil de ser manipulado, é muito fácil de seguir apenas aquilo que é tendência, aquilo que é o mais moda, não é? E então é preciso trazer este tema para aqui para podermos entender melhor o que é de facto a verdadeira espiritualidade. Obviamente que são visões, mas há algo, e não há verdades absolutas, é verdade, mas aqui há uma questão que pode ser considerada quase absoluta. É assim, se eu me sentir sufocado, condicionado, se eu olhar para a minha vida, à minha volta, e a vida não fluir como eu quero, como eu gostaria, se a minha saúde não corresponder, se eu continuar a deprimir, se eu continuar a depender de uma medicação para me levantar da cama, tudo isso, e se eu estiver ligado a um tipo de espiritualidade ou a um tipo de religião, seja o que for, então isso deverá ser motivo suficiente para questionar o que é que eu estou a fazer com a minha vida. Tudo faz parte e cada um de nós pode acreditar naquilo que quiser. É o vosso processo. Durante muito tempo, eu acreditei que a espiritualidade era igual à Igreja, a Jesus, aquelas panóplias todas associadas à Igreja. Passei pela catequese, dei catequese, fiz o crisma, fiz tudo, todos os passos, hum, mas sempre com uma visão muito específica do que era a espiritualidade. Eu questionava até o padre, quando tinha oportunidade, e quando, portanto, era miúdo, ele, um senhor mais, já não está entre nós, um senhor já com alguma idade, eu questionava o padre sobre determinados procedimentos na missa. E sem eu chamar espiritualidade e sem ter a consciência que tenho hoje, obviamente, eu questionava, eu punha-me a olhar para Jesus crucificado e pensava, ou então quando, e durante a missa, quando colocávamos a mão no peito, minha culpa, minha tão grande culpa, mas com aquele peso, com aquela sensação de ai, eu carrego um peso tão grande, isto custa tanto, parece que havia ali um semblante de sofrimento. E eu sempre que ia à missa, e que na altura era uma forma também de eu sair do meu núcleo mais tóxico, a nível familiar, hum, e tocava viola e cantava, a parte que eu mais gostava era do Pai Nosso, quando chegava o Pai Nosso, aquilo era o auge da missa. Mas durante toda a missa, enquanto se rezava, enquanto se batia no peito, enquanto se diziam aquelas palavras todas, eu olhava para Jesus e mentalmente falava, né, as minhas coisas e dizia a mim mesmo e dizia a Jesus, supostamente, porque é que será que nós temos que focar a nossa atenção na culpa, na escuridão, no sofrimento, em vez de nos lembrarmos que tu foste um homem, se calhar, se exististe realmente, foste um homem igual a mim, igual a tantos homens que existem aqui, e que simplesmente acreditou e já tinha este tipo de discurso, este tipo de conversa comigo mesmo. E eu penso que esta vontade de esclarecer, porque era muita coisa que me era impingida, lembrem-se, para quem já me conhece, os meus avós, o meu avô guardador de porcos, o outro avô guardador de vacas. As mulheres acompanhavam-nos. Portanto, eram muito da terra, eram muito de histórias. Naquela altura não havia eletricidade. Portanto, faziam, agora nestas alturas das cheias, dos invernos, que também eram muito rigorosos, que eles contavam, eles andavam com os animais de terra em terra para fugir das intempéries, para fugir das cheias do Guadiana e por aí fora. Então, havia muitas histórias que eles criavam pela escuridão, pelos desafios que iam passando, imaginem o que é viver sem nada, sem conhecimento, na escuridão, a ver, sei lá, um raio, a ver um uivo, um animal que não se conhece. Tudo isso era fundamento para eles criarem histórias de bruxas, de feitiços, de coisas paranormais e por aí fora. E o meu avô contava-me sempre esse tipo de histórias nas lajes do monte que é agora o São Lourenço do Barrocal, 5 estrelas, muito, muito, muito bem cuidado. E eu reporto-me sempre a esses episódios
E para me lembrar que a minha base da espiritualidade começa muito, no fundo, com esta parte mais negra. Não é negra, não é negra, é mais é diferente daquela que eu vibro hoje, não é? E isso fez-me procurar igrejas, fez-me procurar formas de pensar, formas de sentir diferentes, até mesmo da católica, da igreja católica, daquilo que eu normalmente fazia e onde frequentava. Fui criticado muitas vezes por fazer isso, mas eu não queria saber, porque achava que a espiritualidade, achava que este movimento era muito mais do que aquilo que um padre dizia, que um pastor dizia, que um médium, não era vidente, não é assim que se chama, uma virtuosa, que é assim que se chama, que é esse nome que se dá a uma vidente no Alentejo, poderia dizer. Quer dizer, eu questionava tudo, sempre questionei. E com o meu despertar, acredito que nos 33, quando eu vivi aquele momento de tchan, a lágrima cai e as peças juntam-se todas, eu tive noção de que não me ligando à espiritualidade, eu tive noção naquele momento que espiritualidade é ser humano. No fundo, é ser eu próprio. Naquele momento, eu tive noção, eu posso estar enganado, eu posso estar a viver um sonho, eu digo isto sempre, eu posso estar redondamente enganado. Um dia posso acordar e dizer que tudo isto era mentira. Mas enquanto isso me levar a uma vida de abundância, de felicidade, de bem-estar, eu vou continuar a acreditar nisso, não é? Então, nesse momento que eu fui levado a esta consciência de que espiritualidade é ou corresponde a um estado que me faz ser eu, humano, vivendo a personagem Joaquim, vivendo o que está à volta do Joaquim, por aí fora, tudo muda, tudo muda, tudo é questionado. Comecei a questionar a reencarnação, porque depois, apesar da igreja não me nutrir, digamos, dessa informação, mas eu baseava-me no budismo, porque sempre procurei coisas diferentes, mas depois aquilo deixou de fazer sentido, e depois, nesse momento em que isso aconteceu, tudo foi abanado, tudo foi questionado. As minhas próprias crenças, que eu considerava mais ou menos seguras, também caíram por terra. E às vezes precisamos disso, não é? Às vezes precisamos de largar tudo para chegarmos a um ponto de reset, um ponto de pureza que nos permite recriar novamente uma nova visão. É a nossa visão. E só nos diz respeito a nós. É óbvio que nós temos que respeitar e devemos respeitar cada crença, cada prática, obviamente. Mas quando nós percebemos que já me aconteceu várias vezes, ou pessoas que me procuram que estão a ser manipuladas, quando eu faço assim é inconscientemente ou conscientemente, e tu que estás aqui desperto consegues perceber isso, tu não podes ficar indiferente. Não tens que matar o outro, nem fazer atrocidades com outra pessoa, não. Porque a única pessoa responsável é a própria pessoa que se submete a isso. Ainda antes de vir para este vídeo, apareceu uns vídeos no Instagram e de algumas pessoas que manifestam a sua fé e a sua religião. E desde eu vi bofetadas, o pastor a dar bofetadas num rapaz, coitadinho, que estava à procura do despertar, da paz, da tranquilidade, e o pastor dizia: demónio, sai daí. Eu não estou a acusar, eu não estou a criticar, eu só estou a partilhar convosco o meu sentido. Dá-me graça, porque o rapaz estava supostamente em sofrimento e o pastor dá-lhe bofetadas. E sai daí ao rapaz. Sai, demónio, sai daí. Deu tantas bofetadas ao rapaz que o rapaz chega a uma altura: já saiu, não precisa mais. E eu tenho que me rir. E é impressionante. E depois há outras muitas coisas, como, como às vezes surgem pessoas que comunicam com galáxias, com outros seres. Tudo bem, está tudo bem, é tudo fantástico, tudo maravilhoso, tudo. Se a pessoa se sentir bem, se a vida fluir nesse sentido para ela, está tudo bem. Desde que à minha frente, debaixo do meu nariz, ou com alguém ligado a mim, não
não mexa com a essência, com a independência, com a autonomia daquela pessoa. Porquê? Porque isso é um ponto fulcral para mim. Ele veio há algum tempo a ganhar essa independência. Então é o que mais me pode tirar do meu centro é eu perceber que alguém pode estar a tentar que aquela pessoa siga o centro dela, o centro do guru, ou o centro do professor, ou o centro do terapeuta, ou seja de quem for. Isso mexe muito comigo. E às vezes as pessoas, quando eu falo nisto, pensam que eu estou a criticar, pensam que eu estou a julgar. Não se trata disso. Mas se for tu também, está tudo bem. Eu sou humano, não é? E uma das coisas que eu aprendi aqui é que antes de qualquer coisa eu tenho que ser humano. E ser humano é corresponder a tudo aquilo que eu sinto, é falar tudo aquilo que eu sei, admitir que posso estar errado, ser humilde para reconhecer isso, mas não baixar a guarda, mas manter-me atento e perceber que este fluxo, e falando aqui da manipulação, porque a espiritualidade está muito ligada à manipulação, por mais. Uh, eu falo muito nisto porque é preciso desmontar isso, porque mesmo quando nós o desmontamos, e olha que já são uns 20 e poucos anos nestas andanças, mesmo quando nós nos abrimos por completo, mesmo assim ainda há quem possa sentir que em alguma vírgula nós estamos a manipular. Portanto, é um tema muito sério, é um tema muito subtil, ao mesmo tempo muito profundo. E volto a dizer que o Gita Flow, aqui no Gita Flow cabe, quem sabe se um dia não vou estar aqui com alguém que faz canalizações, por exemplo, e vou tentar perceber o que é que a pessoa sente. Está tudo certo, faz tudo parte. O que é preciso entender é a nossa é que a nossa missão aqui, a nossa visão, a nossa presença em nós, só depende de nós próprios. Não é do Joaquim, nem da Maria, nem da Albertina, nem do guru, nem da igreja, nem seja do que for. Só depende de nós próprios. A minha presença em mim só depende de mim. É só isso. E o meu papel aqui é alertar. O meu papel aqui é sacudir, abanar, relembrar. E com alguns abanões, com alguns encontrões não, uns abanões amorosos, com algumas vivências, experiências vividas ao longo de alguns aninhos já, penso que 2 ou 3 anos, já a nossa Domitília, que é a nossa convidada de hoje, já tem alguma coisa para nos contar, com certeza, acerca deste tema da espiritualidade. Eu conheci a Domitília, penso que foi também na época em que nós estivemos com a senhora, aquela, né? Eu não sei se posso dizer o nome, porque se eu digo o nome, depois podem cortar o vídeo e não apetece que isso aconteça agora, mas vocês sabem o que é que eu estou a falar. E penso que ela surgiu nessa altura, pois ela irá confirmar isso. Mas quando eu encarei a Domitília, isto é uma inconfidência, Domitília, minha querida, perdoa-me aquilo, há alguma coisa que eu diga que eu me desboco a partir de agora, mas sabes como é que eu sou? Mas quando eu encarei a Domitília a primeira vez, é como se ela, de alguma forma, tivesse, é como se fosse uma luz enclausurada numa redoma, que deixava trespassar a luz, mas estava ali, fechada, estava ali, estagnada. Obviamente que isto não é literalmente assim, mas isto tem a ver com o processo que a pessoa está a passar. E foi isso que eu me agarrei. Agarrei no sentido de, quando nos conhecemos, em que ela vem ter comigo, eu dei-lhe a mão, sempre no foco dessa luz, nesse brilho, que às vezes, aos olhos de uns, está bem próximo, mas aos olhos de outros, nem sequer surge. E aqui é aqui que começa o tema da espiritualidade. Nós não devemos nunca, e isto aqui, e aconteceu muito, eu sou uma pessoa muito crítica, muito, lutei muito com julgamentos na minha adolescência, no início da minha fase adulta, mas há uma coisa que eu comecei a desenvolver com o trabalho e com a maturidade, muito antes dos 25 anos, dos 27 anos, fui terapeuta, portanto 25 anos, já era chefe de pessoal, portanto foi nessa altura que eu maturei muito esta ideia. Todas as pessoas têm uma parte boa. Todo o ser humano tem uma luzinha que brilha
Então eu escolho ligar-me a essa luz que brilha. E foi isso que aconteceu com a nossa domitília. Não quer dizer que o resto seja sombra, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que é esse o procedimento. E a nossa domitília foi trabalhando, foi maturando ao longo deste tempo, foi crescendo, foi desenvolvendo apetências, capacidades, foi explorando também a sua própria espiritualidade e tenho a certeza absoluta que o mergulho que ela tem feito e que ela continuará a fazer nunca mais a vai devolver àquela domitila que eu encontrei lá atrás. Mas sobre isso terá que ser ela a falar. E agora quero que recebam com um grande, grande sorriso, um grande abraço. Ainda não aprendi aqui, porque isto tem aqui uma parte que diz que põe o som das palmas, mas quando eu estiver assim mais à vontade, eu ponho as palmas nos próximos convidados, está bem? Eu prometo. Mas para já, recebam com um sorriso a nossa grande domitília. Olá! Olá, boa Olha, noite. eu estava a dizer grande domitília, mas agora tu na imagem pareces pequenina. Pronto. Eu Como é que estás, posso ser Matilde? muito grande e posso ser muito pequenina. Depende. Eu quero-te agradecer por teres, por estares aqui comigo. Quero-te agradecer por tudo aquilo que já construímos, ou fizemos, vivemos juntos. Mas diz-me alguma coisa sobre aquilo que eu acabei de dizer antes de tu entrares aqui aos olhos dos outros, ao vivo e a cores. Aquilo que eu disse corresponde à verdade? É, claro que corresponde à verdade, é aquilo que tu falaste por várias etapas, não é? Sobre quando falas de- da opinião que tens das religiões, dos padres, por exemplo, quando dizes que é muito que a religião aprisiona muito a pessoa na culpa e no exterior. hum, concordo contigo também quando falas aqui que a espiritualidade deve ser vivida por nós, não é? Pelo nosso interior e não ligando-se a um guru ou seguindo outro género de coisas que podem vir a fazer, a criar manipulação para levar as pessoas a caminhos que não são, quanto a mim, os verdadeiros caminhos da espiritualidade. Concordo contigo, sim. E a tua parte? Aquela parte em que eu te disse. Nós conhecemos o quê? Há 2 anos? 3 anos? 4 anos? Como é que é? Há quanto tempo? Há 5 anos, nós conhecemos-nos Muito em bem. 2020. E foi na Já está época. quase a fazer 6. Muito bem. E aquilo corresponde àquilo que eu disse no início? Àquilo que sentias naquela altura? Que eu era uma luzinha enclausurada. Sim, 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 sim. Como é que tu Sim, porque estavas? de Como é que tu alguma estavas? forma Diz, desculpa. ia dizer que de alguma forma sempre senti esta aptidão, este chamado para a espiritualidade, mas não o conseguia exteriorizar, estava, como mesmo como tu dizes, estava fechado numa caixinha e eu fazia tudo para precisamente não o trazer cá para fora. Era isso, Hum, é verdade. Muito bem. Então, e como é que agora, nesta consciência em que tu estás neste momento, se eu te pedisse para definir espiritualidade, o que é que, além de tudo aquilo que eu já disse, o que é que tu dirias? Se, não percebi a pergunta. Se Se eu te pedisse para definires espiritualidade, o que é espiritualidade para ti? Agora, neste exato momento. a espiritualidade para mim é viver-me, é andar neste percurso mais para dentro, cada vez mais para dentro, neste autoconhecimento, é, é dar o melhor de mim, conhecer-me e experienciar o melhor de mim, profitar desta vida, sempre em amor, sempre procurando o melhor de mim e também procurando o melhor no outro. Na realidade é isso, é viver em paz, é viver no bem, digamos assim. Procurar sempre E estar no lado da paz, no lado do amor, é por aí. desde quando ou quando é que tu percebeste que este poderia ser o caminho para viveres esta espiritualidade? Quando é que isso aconteceu? Quando é que foi aquele momento em que tu, ok, eu tenho que fazer alguma coisa diferente?
Assim, na realidade, eu sempre, se calhar de uma forma mais enclausurada, e vou usar aqui mais uma vez esta palavra, eu sempre procurei esse caminho, desde muito cedo, eu sempre fui muito ligada ao universo, sempre fui muito ligada ao subtil, sempre fui muito ligada àquilo que não se vê. Eu nasci numa família católica, portanto, eu segui aqueles passos, aqueles fui batizada, fiz a primeira comunhão, fiz a comunhão, depois, entretanto, fui catequista, também tal como tu, fui catequista. Portanto, eu posso dizer que sempre tive muito o intuito de ir pela parte espiritual e de ir por este caminho que na altura era Jesus, era os Evangelhos, era a Bíblia, era tudo isso, não é? Foi aquilo que me foi apresentado, era aquilo que eu conhecia e era a consciência que tinha naquele momento, e foi por aí que andei muito tempo, até a minha adolescência. Na adolescência saí um bocadinho, perdi-me um bocadinho desta parte espiritual, não é? Houve outras coisas que foram acontecendo na minha vida, havia outras prioridades, se calhar, Claro, e obviamente. abandonei um bocadinho esta parte, sendo que depois casei, voltei a ir pela religião católica, digamos assim, casei pela religião católica, e quando tinha tudo projetado, quando tinha encontrado tudo aquilo que eu tinha definido para mim, que achava que era a verdadeira felicidade, quando eu já tinha tudo em mãos, aquilo que eu achava que era a felicidade plena, foi aí mesmo que eu comecei a sentir o grande vazio, foi aí mesmo que eu comecei a sentir tristeza, a sentir o vazio, a sentir que afinal de contas tudo aquilo que eu tinha era muito pouco, que não podia ser só isto, que a vida não podia ser só isto. E foi nessa altura que eu procurei ajuda. Nessa altura procurei ajuda e ainda bem que procurei ajuda, porque a pessoa que procurei também era mestre reikiano e nessa altura fez-me olhar um bocadinho, se calhar era isso mesmo que eu precisava, fez-me olhar um bocadinho para mim, porque eu Tens de estava. começar, tens de começar, se calhar, nessa altura, e nesse sentido o reiki é muito bom, porque é no fundo, a pessoa depois fica com aquela sensação de encontrar o início da estrada, não é? O início de qualquer coisa, não é? Isso, e nisso é fantástico. Foi isso que aconteceu, não é? Então. Sim, eu sentia-me completamente ligada ao exterior. Eu vivia para fora, eu vivia para a casa, para o trabalho, para o meu filho. Eu esqueci-me completamente de mim, que eu existia, que eu também tinha direitos, que eu também merecia alguma coisa. E naquela altura foi-me questionado quem é que eu era e o que é que eu fazia aqui. E aquilo fez-me pensar, fez-me começar a olhar para mim. Foi aí que comecei depois novamente a olhar já numa vertente um pouco diferente. Acabei por fazer os níveis de Reiki, comecei a fazer o tal autotratamento já olhando para dentro, olhando já um bocadinho para mim. Na altura apareceram também na minha vida as meditações guiadas do Brian S. Weiss, ou como é que se diz, não sei. Brian Weiss, Brian acho que é assim Weiss. sim. Doutor Brian Pronto, Weiss. Começaste, até começaste também como eu, não é? Tinhas aqueles livrinhos, havia um livrinho que era não sei o que, qualquer coisa do tempo, que era desta cor, o livro era verde e tinha um CD, não é? E eu ouvi não, tantas vezes não eu tiveste não, esse livro. eu não tinha esse livro. Eu tenho muitas vidas, muitos mestres, acho que é assim, Também tenho, sim, sim. e tinha a Divina Sabedoria dos Mestres, mas esse não tinha. Eu via as meditações já na internet, no YouTube. Eu colocava o Ah, YouTube e aí, pronto, passavam aquelas meditações e pronto, na altura era assim e funcionou um bocadinho porque eu tomava antidepressivos já há algum tempo e com a ajuda, com aquilo que ele me ia dizendo, aquela horinha que eu ia lá e com o autotratamento do Reiki e não sei o quê, eu fui-me equilibrando e fui começando realmente a perceber que o caminho não era para fora, o caminho era para dentro. Eu tinha que me reinventar outra vez, eu tinha que me descobrir e eu tinha que saber o que é que eu precisava de fazer para me sentir bem, para me encontrar no fundo. Só que, pronto, isso foi assim um bocadinho, realmente eu deixei a medicação e
comecei a sentir algum gosto por mim, sim, comecei a sentir-me um bocadinho mais equilibrada, só que quando acabou o processo do psicólogo, eu não voltei mais para aquela fase em que estava depressiva, não voltei mais para aí, mas sentia-me um bocadinho perdida, sentia-me um bocadinho. E agora, o que é que eu faço? Então podemos, então agora podemos, ou seja, portanto, a pergunta, eu perguntei-te quando é que sentiste este despertar, portanto, foi muito nessa fase em que tu conquistaste aquilo que a maior parte do ser humano conquista, né, que acha que é o ideal, que nós todos somos incutidos com a ideia, é ter o ordenado, é ter o emprego, é ter uma família, ter mulher, ter filho, não sei quantos, não é? E chegaste à conclusão que isso tudo não era suficiente. Então foi aí que começou, digamos, esta necessidade de ires ao encontro da espiritualidade, não é? Mais, de forma mais Sim, profunda. sim. Depois passaste essa fase toda e essa espiritualidade ajudou-te, foi muito a tua base. Depois o que é que veio a faltar? O que é que fez com que tu desse continuidade a tudo isso? Depois eu, entretanto, passei pela fase ainda, aquela fase dos anjos, das pedras, eu procurava a minha Sim, consciência naquela altura é que era no exterior, eu procurava fora a proteção, eu procurava fora o que me protegesse, o que me fizesse bem e não conseguia perceber que afinal de contas é em mim, é lá dentro, é conhecer-me, é trazer cá para fora aquilo que eu preciso para me sentir bem. E depois foi aí que eu te conheci. Foi aí, entretanto. Foi no meio dos anjos ou foi assim já fora dos anjos? eh, Estou a brincar não, contigo, estou a brincar contigo. quando eu te conheci, eu ainda, até porque eu pintei muitos anjos e ainda tinham muitos anjos no meu quarto, e ainda quando te conheci, ainda acreditava muito no poder na proteção das pedras e dos anjos e pedia aos anjos, fazia aquelas orações para me proteger. Sim, quando te conheci ainda estava nessa fase. Bem. Até aí, o que é que mudou desde então? O que é que aconteceu? O que é que mudou? O que é que fez com que tu me procurasses? Ou como é que foi esta fase inicial? Lembrando sempre que estamos na parte da espiritualidade. Nesta fase posso dizer que tu já estavas mais consciente ou não? No que diz respeito ao papel que tu desempenhas em ti mesma? Na fase em que me encontras? Ou já estavas antes? Estava consciente de que era preciso fazer mais alguma coisa, porém Uhum. não sabia muito bem o que fazer. Assim, naquela altura em que eu te conheci, em que eu vi aquela bendita meditação que tu estavas a fazer em direto, eu estava um bocadinho à deriva, ou seja, tinha encontrado o Reiki, mas aquilo não era suficiente porque eu não tinha rotinas, eu não praticava nada e, portanto, provavelmente se eu não tivesse encontrado alguém que me desse a mão e na altura que me mostrasse um caminho para dentro, eu não sei se não teria voltado para trás porque eu não tinha alicerces, eu não tinha conhecimento, eu não, só com aquilo que eu tinha naquela altura, eu não conseguia a consciência que tenho hoje, claro que não. Muito bem. Então, mas o que é que mudou? O que é que aconteceu? Tu ouviste-me ali na meditação e pensaste: "Não, isto há aqui qualquer coisa para mim". Portanto, sentiste Sim, que foi tipo, foste chamada, o que é que aconteceu para dares início a este percurso comigo? sim, é Falando verdade, eu apanhei-te assim de repente, gostei daquilo que tu estavas a dizer, já não me lembro muito bem qual era o tema, nem nada disso, mas gostei da forma como tu estavas a guiar a meditação e fiquei para experimentar. E a verdade é que senti esta pessoa tem uma forma tão humana, tão diferente, não sei, havia qualquer coisa que me chamava ali naquela meditação e eu fiz a meditação, logo a seguir comecei a procurar as tuas coisas, tentar perceber quem eras tu, o que é que tu fazias, vi muitas coisas até no YouTube e não sei o quê, coisas mais antigas que tu tinhas do tempo do Monte da Fonte, e por aí. E pronto, e comecei a perceber que tu nessa altura fazias aquelas meditações todas seguidas, comecei a fazer as tuas meditações e pronto, e nunca mais te larguei. Depois logo a seguir entrei no curso da felicidade, fui,
que foi maravilhoso, foi mesmo ali foi uma altura da minha vida maravilhosa, onde conheci muita gente através de ti, onde comecei a perceber o que era preciso fazer. Tu foste-me impulsionando a fazer as rotinas, comecei a perceber que afinal de contas não era lá fora, não eram os anjos, nem eram as pedras, nem eram os padres, nem nada, era eu é que tinha que olhar para mim e tinha que trazer este amor próprio por mim, tinha que me cuidar, era aquela frase que tantas vezes dizias, nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. E é essa a verdade, pronto, é por aí que tenho sempre caminhado contigo, ou que tu tens caminhado comigo, que me tens ajudado a caminhar, para realmente ganhar ferramentas, ganhar formas de me sustentar emocionalmente, de me sustentar nesta via espiritual, sem ser preciso mais nada, percebendo que eu só sou suficiente. Não preciso de mais nada. Tudo aquilo que está ao meu redor é bem-vindo, se vem por bem, acrescenta, se for positivo, se for em amor, acrescenta e muito, porque o ser humano precisa dos outros para viver, precisa do amor dos outros, precisa da ajuda dos outros, mas uma coisa que eu aprendi contigo é que, ok, eu posso ter muita gente à minha volta e posso precisar de muitas coisas à minha volta, até mesmo dos bens materiais, nós também precisamos dos bens materiais. Mas se eu perder tudo, ainda assim eu ainda me tenho a mim. Foi uma coisa gigante que eu aprendi contigo, a valorizar-me, a saber que ainda assim, se eu perder tudo, ainda cá estou eu. E isto é grandioso. Isto foi uma das descobertas maiores que eu fiz com este processo da terapia Gita e estou muito agradecida por isso. Tão bom. Tu acreditas que foste chamada para este nível de consciência? Acreditas que de alguma forma existe algo que nos chama para isto? Ou é mesmo a nossa necessidade fisiológica, psicológica, mental e emocional que faz com que a gente procure isto? É assim, eu acredito, pelo menos é assim que penso, todos nós somos espirituais, nós viemos todos da fonte, nós estamos todos interligados. O nosso princípio, a nossa essência é a luz, a nossa essência é esta chama que habita em nós, que posso chamar alma, enquanto estamos neste corpo humano. Portanto, todos nós somos chamados de alguma forma. Nós andamos aqui por algum motivo, andamos aqui até reconhecermos o amor, porque ele está em nós, não é? Agora, acredito também que haja fases da nossa vida em que somos mais chamados, mas somos todos, não sou só eu, toda a gente. Há uma altura da vida em que é chamada a olhar para dentro, porque tudo o que está fora já não é suficiente. Depois é preciso saber qual é o caminho que a pessoa procura e qual é o caminho que encontra para que esse encontro com o eu seja verdadeiro, não seja cor-de-rosa, não seja fluorescente, não é? Porque depois há muitas vertentes, há muitos caminhos, como a religião, por exemplo, eu não sou contra, não tenho nada contra a religião, mas a religião, quanto a mim, leva as pessoas a cumprir muitas regras, a exigir muito da pessoa, quando na verdade a espiritualidade é ser livre, é vivermos. Mas eu também falo muito nas regras e na disciplina e nessas coisas. Qual é a Sim, diferença? tu incutes em nós, e ainda bem, e estás-nos sempre a relembrar que é importante termos rotinas, mas essas rotinas são praticadas por nós, somos nós que escolhemos qual é a rotina que nos faz melhor, com que nos identificamos mais, e essas rotinas são rotinas para nós olharmos para dentro, para cuidarmos do que está lá dentro, não é para o exterior, não é para como é que eu ia explicar isto? Não é para completar aquilo que é exigido numa religião, não é? É para nós, é para dentro, é para o nosso bem-estar. É isso. É como, por exemplo,
ir-me confessar, por exemplo, é uma coisa que deixou de fazer sentido. Nós somos uma luz, somos um fio da espiritualidade, nós somos a essência do universo. Então, porquê é que havemos de nos confessar a um ser humano que é igual a nós? Porquê é que nós, se temos questões, se temos algo para perguntar, porquê é que nós não perguntamos diretamente ao universo? Não falamos diretamente aquilo que sentimos e não expomos diretamente aquilo que está em nós que nos faz mal, que nos faz, ou seja, o erro, ou seja aquilo que for, que nos preocupa. É isso, é a grande diferença. E tu dás-nos essa liberdade, tu dás-nos a mão, orientas-nos, estás sempre aí, que é uma coisa maravilhosa que este meu terapeuta tem, é que nunca nos larga a mão, enquanto na experiência que tive, posso falar da experiência que tive, eu tinha uma pessoa disponível para mim 1 hora, mas depois era largada, não é? E depois eu não tinha orientação. Aqui não, tu caminhas connosco, tu estás a par connosco. Então deixa-me só aqui fazer aqui um parênteses, quer dizer que este método que eu uso muito no WhatsApp, que às vezes as pessoas não acham muita piada, funciona. Claro que funciona. Nós acordamos de manhã e nós sabemos que agora temos-te a ti, mas depois temos todo um grupo de pessoas que está ali com o mesmo propósito, nas mesmas, umas mais, outras menos, mas todas com os seus processos, onde podemos ser interajuda uns para os outros, onde podemos caminhar todos juntos, aprender todos juntos, onde podemos ter apoio, porque a vida é mesmo assim, há impermanência da vida e há alturas em que precisamos de apoio, e tu criaste uma família, que é a família Guita, que acaba por se interajudar uns aos outros. Isto é maravilhoso. Eu não sabia que isto poderia existir. E pronto, cada vez me sinto mais integrada e cada vez me sinto mais feliz e mais realizada por estar aqui neste grupo, nesta família que tu construíste. Que bom. Que nós construímos, não é? Porque isso é uma construção, eu posso dar o mote, mas se vocês não tiverem a humildade, a capacidade de maturar também e de perceberem a mensagem, porque às vezes isto é muito difícil, não é? E passamos já por isso. Quantas vezes tu ouviste e se calhar ficaste assim, o quê? O que é que ele está a dizer? Não precisa para ter vindo aquilo que ele está a dizer. Porque é verdade, quando nós estamos nesta, e tu já começas, já vamos lá, quando nós nos tornamos facilitadores, nós começamos a perceber que é muito importante, como a nossa cidade ontem dizia, é muito importante percebermos o peso ou a importância das palavras. É muito importante ter em conta isso. É muito importante perceber que do outro lado está alguém que, que não está dentro da nossa cabeça, que não está a ouvir, não está a perceber bem. E se queremos comunicar, temos que desenvolver algumas capacidades para chegarmos lá. Mas muitas vezes, porque é assim, porque nos estamos a concretizar, eu tenho a plena noção que eu estou a falar, e às vezes, ou nos seminários, ou nas palestras, quando entramos naquele estado de ou rodopio, ou a meditação, ou a respiração, e depois de repente o Joaquim, não é canalização, porque eu não vou muito, isso é outro assunto, não é, ou pode ser uma canalização da minha luz interior, não é? Da minha parte mais pura, podemos falar assim, em que eu falo e de vocês ficam assim, tipo, eu estou a olhar, mas eu não estou a ouvir, mas não estou a perceber para a vida, o que estás a dizer. Isto para dizer o quê? Para dizer que é importante, agora perdi um bocado o raciocínio, para dizer que é importante nós termos este fio condutor, não é? Mas perdi-me no raciocínio, ajuda-me. O que é que estavas a dizer? Estavas a falar que muitas vezes depende da nossa consciência, que às vezes tu falas, a tua comunicação não chega a toda a gente da mesma forma, porque às vezes é preciso. Exato, e então quantas vezes isso não aconteceu e vocês continuaram, e tu continuaste, não é? Por exemplo, estou falando agora contigo, tu continuaste, tu insististe, tu ouviste, tu se calhar houve muitas coisas que tu não concordaste, ou que não, à primeira parece que não fazia muito sentido, mas foste digerir, e depois voltaste-me a perguntar, voltaste a repetir, e agora? E não sei o quê. É essa insistência que é importante, e é com estas pessoas que eu gosto de trabalhar, com este tipo de pessoa, não é? Como tu, assim, que insiste, pergunta e que pergunta e que dá trabalho no sentido de não é só, ok, agora vais para casa fazer respiração. A nossa querida Manelinha é que foi assim, foi daqueles exemplos, a nossa Manelinha que está nos nossos corações. Eu lembro-me que foi a única pessoa, eu acho que foi a única pessoa
mas ela com 20 e tal anos de medicação, ela estava desesperada e chegou a mim e sentiu-se tão acolhida, tão vista, que às vezes é só o que precisamos para estar bem. Tão no colo, eu disse: "Vá para casa, vá respirar, faça assim como estivemos aqui a fazer, durante 2 ou 3 semanas, depois diga-me como é que está". E ela fez isso, pá, e aquilo ela só fez isso. Mas não tem que ser assim, não é? Porque ela não tinha consciência, não é? Não tinha, estava debaixo da medicação. Não quer dizer que às vezes não tenha que ser necessário isso, atenção. Mas isto tudo para dizer, para chegar a este ponto, o nosso trabalho, o nosso percurso, que aparentemente quando falamos aqui parece que é uau, mas teve os seus quês, não é? Houve um momento em que se calhar pensaste, será que vale a pena ir por aqui? Isto está-me a dar muito trabalho. Foi ou não foi? Não, 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 nunca pensei, será que Não? vale a pena ir por aqui? Porque foi uma. Eu cheguei e eu identifiquei-me muito Na banqueta. logo contigo, uma empatia muito grande e, portanto, eu nunca pensei, será que é por aqui? Será? Porque eu via Hum. resultados, não é? E se muitas vezes eu te ouvia a falar nos cursos que nós fazíamos e não percebia a patabina do que tu estavas a dizer, como tu dizes, eu só pensava, bem, quando isto acabar eu vou ter que ouvir isto outra vez e parar e escrever isto, porque eu gosto da escrita e na escrita parece que interiorizo mais as coisas, então eu parava o vídeo e escrevia aquelas partes que eu ficava assim um bocadinho, o que é que isto quer dizer? E achei sempre que valia a pena, que se calhar não compreendia naquela altura, mas depois noutra fase à frente ia compreender melhor e sim, fui compreendendo melhor e mantive-me aqui, porque os benefícios foram muitos, sim. Que mantiveste que de paciente, digamos, passaste a facilitadora de meditação e depois ao percurso da psicoterapia da alma, onde estás neste momento, onde estamos a estudar a hipnoterapia, não é? O que é que tu achas deste percurso que tens feito até agora? Se eu te pedisse para tu olhares, se tu fazes uma ponte entre a domitília do início da caminhada até agora, dentro deste tema da espiritualidade, que também temos que envolver a consciência, o que é que tu tens a dizer sobre isso? És mais consciente? Sentes que és uma humana mais espiritual? Ou consideras que somente tens trazido a espiritualidade à tona? Fala-me disso, se faz favor. Não, sou uma pessoa muito mais consciente, sou uma pessoa que vive mais este percurso da espiritualidade. Claro que sim, porque depois uma coisa leva à outra. Se eu sou mais consciente, eu vou ter mais a noção daquilo que é correto, daquilo que me faz bem, daquilo que é bom para mim e para eu passar ao outro. Então, claro que automaticamente eu vou viver num caminho da espiritualidade, não é? Vou trazer para o meu dia a dia aquilo que fui aprendendo e aquilo que na realidade me traz aquilo que eu preciso para mim, aquilo que me traz bem-estar, aquilo que me traz aquilo que sempre na realidade procurei, que é viver feliz, que é viver em paz, que é viver tranquila. E houve uma altura em que eu fui largando aquelas pedras com as rotinas, com aquilo que tu me ias dizendo para eu fazer. Eu fui largando tudo aquilo, todas aquelas emoções, porque foi sempre um grande problema meu, foi gerir as emoções, e porque sou uma pessoa que sinto muito e depois não conseguia muito bem digerir aquilo, não aceitava as emoções, não aceitava aquilo que sentia, não conseguia exteriorizar, e com este percurso todo eu fui-me entendendo, fui-me percebendo e fui sendo capaz de perceber o que é que eu tinha que fazer na hora que eu precisava e esta consciência que fui ganhando foi-me ajudando a esse equilíbrio, a conseguir experienciar as emoções, porque elas estão cá e são para experienciar, não são para evitar, que era uma coisa que eu fazia, não é? Evitava as emoções, porque não sabia lidar com elas, até tinha medo, não é? Eu evitava as emoções. Portanto, agora eu percebo as emoções, eu sei que elas estão cá e que são para viver e tenho ferramentas para gerir sem criar mal-estar em mim. E isso traz-me muita felicidade, que é o que eu já disse muitas vezes e digo, neste momento eu sinto-me, eu sou uma pessoa feliz, apesar das intempéries, apesar
Porque às vezes parece que a pessoa é sempre feliz, não tem problemas. Não, eu tenho problemas, só que eu, contigo, com este processo, eu aprendi a gerir os problemas de uma forma mais leve. Eu tenho ferramentas para gerir as intempéries sem me deixar abalar por isso. Eu compreendo que a vida, neste momento, eu compreendo que a vida tem altos e tem baixos, é composta da sombra e da luz, como nós falamos tantas vezes, é composta do bom e é composta de momentos tristes também. E isso é preciso aceitar essas fases da vida e compreender que, apesar disso, nós ainda podemos ser felizes. E eu consegui, felizmente, eu consegui encontrar-me nesse patamar, onde eu passo por problemas, e quem me conhece sabe que ultimamente tenho passado por, que era aquilo que eu mais tinha medo, era a morte. Eu passei por muitas questões de morte na família e eu mantive-me, apesar de tudo, eu consegui me manter feliz. Eu guardei sempre com muita gratidão por aquilo que estava a acontecer e com muita aceitação por aquilo que estava a acontecer, mas eu consegui me manter feliz, apesar da tristeza que sentia. Eu acolhi a tristeza e isto é maravilhoso. E quando nós chegamos a esta fase, que era isso que eu queria dizer, quando nós nos sentimos com este reforço, quando nós nos sentimos com este equilíbrio, somos capazes de começar a ajudar outras pessoas a também começarem a criar este equilíbrio. E foi nessa altura que te disse: eu estou pronta para entrar no curso de psicoterapeuta da alma, e foi nessa altura que comecei a direcionar o meu equilíbrio para ajudar outras pessoas no teu método, neste método Gita, que é maravilhoso e fascinante. No fundo que é o nosso método, não é? Porque uma das coisas que vamos desenvolvendo, e para quem não conhece, o método Gita ou a medicina Gita, também gosto desta palavra medicina Gita, dá-lhe assim um ar assim mais, mas é verdade, porque se há a medicina da terra, se há a medicina do fumo, se há a medicina do cacau, se há a medicina do escaravelho, também pode haver a medicina Gita, vamos lá, não é? Portanto, está-se E é bem. a verdadeira medicina. Mas o que acontece é, esta forma de trabalhar, que é esse sempre o meu objetivo, é levar, vai sempre ter o mesmo, é levar a pessoa a alinhar-se com a sua própria essência no máximo que se consegue, né, na condição humana, na condição da pessoa, no nível de consciência, e que se a pessoa tiver a noção, ou a vontade, ou o desejo de desenvolver apetências para cuidar do outro, então, dentro deste procedimento, encaminhar a pessoa para que ela própria desenvolva a sua própria abordagem, né? Tu, obviamente, estás numa fase inicial, mas tens há o teu cunho lá, quer a gente queira, quer não, és tu que fazes, né? Quando fazes uma conexão, ok, eu acompanho à distância, dou orientações, mas és tu que estás lá, és tu que falas com a pessoa, és tu que dás o abraço, és tu que marcas, faz a marcação e que a pessoa confia em ti e volta. És tu que posicionas a voz porque treinaste, porque o Joaquim te deu na cabeça, ou não sei quantos. Então, é importante perceber isto, não é? É importante perceber que é o nosso método, mas também é o teu método. Mas, lá está, é uma coisa que nós não podemos nunca largar, é a questão de este princípio. Não, e não tem a ver com, não tem a ver com, não tem a ver com o ego, não tem a ver com o medo de perdermos esta ligação, mas sim tendo em conta a mente, tendo em conta a forma como nós vivemos hoje em dia, a maior parte dos seres humanos desconectados facilmente, nós, e já passamos por experiências, né, que falámos isso, facilmente nós parece que cortamos, né, parece que cortamos e rapidamente esquecemos que foi ali que eu desenvolvi. Se eu te vir a concretizar, a fazer terapia de conexão, a falar com esse amor, a falar com, assim, a brilhar e por aí fora, eu sei, de alguma forma, foi todo o percurso que tu tens feito, né? Com todas as coisas que tens vivido. E isso é suficiente para mim, como ser humano. Mas, para ti, é importante que consigas perceber esse fio condutor que houve, para que um dia esse suporte não falte, não é? E que isto não estou a tentar, não é... Isto é difícil de entender, só mesmo quem está depois num processo, mas para explicar às pessoas que muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu quero fazer um curso, quando acabas uma turma? A questão aqui é que, a maior parte das vezes, esta formação é individual, é personalizada, através do próprio processo, eu vou pegando, ajustando, aprimorando, ajudando a pessoa a aprimorar as suas
valências, as suas capacidades e direcionando a pessoa para aquilo que é a melhor luz dela própria. É ou não é, Domitila? É por aí, não é? É assim que tem funcionado contigo também. É a grande diferença que há por aí muitos cursos que se fazem, sei lá, num fim de semana ou 2 ou 3 meses, não sei, não faço ideia, não fiz nada disso, mas eu vejo na internet, todos os dias há publicações de cursos e não sei o quê, e parece que a pessoa vai lá, aprende aquela teoria toda e chega cá fora, olha, ok, tens um diploma, agora és mestre de não sei de quê, agora podes fazer lá as constelações, lá tudo aquelas coisas todas que aparecem aí. Mas a realidade é que a pessoa não sabe, não tem a base, não tem este percurso que eu faço contigo e que quem está contigo faz, que é expandir esta consciência todos os dias, até que a pessoa se sente realmente preparada para cuidar dos outros, porque há uma base, há uma estrutura, há todo um caminho que se fez que leva a que a pessoa se sinta preparada, pelo menos minimamente, assim acredito, para poder lidar com outro ser humano com muita ética, com muito respeito, para conseguir perceber o outro e dar-lhe realmente aquilo que ele precisa naquela altura. Eu não acredito, e eu fiz os níveis de Reiki, eu não acredito que eu podia vir para a rua, depois de ter feito aqueles níveis de Reiki, estivesse preparada para ir lidar com o ser humano, porque eu precisava mais de ajuda do que as outras próprias pessoas, portanto eu não tinha bases. E isto, pronto, no teu percurso foi isto que eu ganhei durante estes anos que tenho estado contigo, foi o curar-me, entre aspas, não é? Não foi curar-me, foi equilibrar-me, foi ganhar bases, foi ganhar estrutura para estar bem, para lidar com os problemas dos outros e saber como ter ferramentas, saber como é que é lidar com isso. Isto é um verdadeiro terapeuta. E eu ainda estou a começar, estou a dizer isto é um verdadeiro terapeuta, mas eu estou no caminho ainda, eu estou contigo, eu estou ainda a preparar-me, estou ainda a preparar várias técnicas, como estou agora na hipnoterapia, para o fazer, mas eu estou a ganhar mais técnicas, mais experiência para trabalhar com o ser humano. Mas na realidade eu já tenho uma estrutura muito grande que me dá confiança para lidar com isso, nestes cursos momentâneos. Isto não existe, não é? A pessoa não vai preparada para lidar com o ser humano com profundidade, com seriedade, não vai, porque não há este caminho, é isso que eu acho. Yeah. Não, a verdade é que existe, né? Hoje em dia é tudo muito fugaz, né? Anuncia-se muito rapidamente e está tudo certo, cada um pode fazer aquilo que entender. Lá está o sistema de manipulação a funcionar, né? Porque as promessas que acontecem, está tudo certo, na mesma está tudo certo, porque as pessoas é que vão cair, as pessoas é que são responsáveis por se deixar levar, em vez de, ainda hoje, eu tenho estado a receber as mensagens e agora tive a feliz ideia ou a infeliz ideia de publicar que estou aberto para fazer leituras de Jesus. Então, chega agora em 3 mensagens, uma delas é para fazer leituras. Mas a maior parte das pessoas que pedem para fazer leituras, as pessoas querem fazer as leituras, mas não querem dar mais espaço do género. Como se aquela leitura, como se aquilo que eu fosse dizer fosse curar e resolver a situação dela. Portanto, foi por isso é que eu deixei de fazer leituras. E agora é um desafio para mim é levar isso a bom porto, né? Porque depois lá está. Nós, dentro desta consciência, portanto, se estamos no campo, nós temos a obrigação, e isto aqui já é uma aprendizagem também para ti, naturalmente, nós temos a obrigação de canalizar tudo aquilo que nos surge, tudo aquilo que nos acontece, no bom sentido, para ajudar o outro, para levar o outro àquilo que é a sua maior verdade. Agora, a minha pergunta seguinte era se tu acreditas que a humanidade hoje em dia está mais consciente. Mas eu vou só dizer, tu já diz a tua opinião, mas deixa-me só dizer, eu acredito que cada vez mais nós estamos a navegar na maionese, porque às vezes, dentro desta temática da espiritualidade, porque eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, o método Gita não é melhor do que ninguém, atenção, não é isso que eu estou a dizer. Agora, a questão aqui é, nós sabemos que quando falamos de espiritualidade, quando falamos de alma, quando falamos de algo mais profundo, é algo sério. Quando falamos de saúde mental, porque não é só, nós falamos de espiritualidade, mas deitar uma pessoa numa marquesa, incutir-lhe a ideia que numa vida passada foi não sei o quê, ou não sei quantos, e deixar que aquela pessoa fique ali com aquele
com aquele resguardo, uma vida inteira. Eu estou feliz, mas tenho aqui a minha coisa, o meu karma, ou tenho aqui o meu não sei quantos. Quer dizer, até que ponto é que isso me ajuda? Isso é perigoso, porque no dia que a pessoa descobrir, essa pessoa vai ficar enraizada ali, e é isso é que às vezes é difícil de fazer entender. Mas pronto. Concordas com isto que eu estou a dizer? Achas que a humanidade hoje em dia, está mais desperta, mais consciente, ou afinal ainda estamos assim um bocado a navegar na maionese? A pessoa procura estar mais consciente, mas de uma forma rápida, tipo, eu estalei o dedo e fiquei mais consciente. E pela experiência que tenho, pelo percurso que tenho feito contigo, pela consciência que tenho hoje, não posso concordar. Não posso concordar porque isto é um trabalho feito dia a dia, é um trabalho feito com muito foco, com muita persistência, é um trabalho feito com muita vontade de aprofundar, porque é isso que fascina, é conhecermos-nos cada vez mais, percebermos cada vez mais como é que o ser humano funciona, como é que o ser humano vive, né, neste mundo, temos que estar cá, saber de raiz como é que as coisas funcionam. É isso que me fascina. E a maior parte das pessoas não quer ter este trabalho, quer ser, ou seja, nós amamos o percurso, não é? Eu amo todos os dias que passo nesta vida, eu dedico a este percurso que amo de coração. Mas a maioria das pessoas não quer ter este trabalho, não quer estar a investigar, digamos assim, aquilo que é no seu interior, aquilo que é na sua essência. Não, quer acordar de manhã, eu hoje apetece-me ser terapeuta ou quero ser mais especialista nisto da espiritualidade. Vão fazer uma coisa qualquer e pronto, como não têm consciência, acham que já são qualquer coisa. Na realidade, nós nunca somos nada porque nós não passamos de aprendizes. Eu vou fazer este percurso toda a minha vida e com certeza nunca vou saber nada porque há tanto para saber. Mas pelo menos tentei e fiz um percurso diário, um percurso sério, um percurso onde aprofundei aquilo que eu consegui em todas as oportunidades. Não quis chegar lá acima sem ter subido a montanha. E eu estou a subir a montanha todos os dias, não é? E isto é que é um verdadeiro percurso. Este é o verdadeiro percurso da espiritualidade. É viver-me todos os dias com as minhas verdades, com as minhas dificuldades, é isto. Viveres o teu ser humano, né? Viveres a tua parte humana. Diz-me uma coisa, perante aquilo que nós estamos a viver neste momento, e sei que é uma parte sensível para ti, porque, como é para mim, como é para muitos de nós, aquilo que nós estamos a viver hoje em dia no mundo, que nos chega por aqui, pelo Facebook, não vemos as notícias na televisão, mas o Facebook faz favor, ou então as mães, né, a minha mãe, também me lembro a minha mãe, um beijinho, se vai, mãe, um beijinho, está bem? Um beijinho, está bem? Porque a minha mãe agora está a estrear-se aqui no Facebook, portanto é natural que um dia ou outro nos veja. Mas tu achas, o que é que tu pensas disto? Porque há muitas ideias, não é? Há versões em que, porque estamos a chegar ao fim dos tempos, porque estamos a chegar a não sei quê, um período não sei quanto especial, há quem diga que, meu Deus, agora por causa de outras situações que estão a acontecer, que já estava escrito, já estava não sei quê, nos astros. O que é que tu pensas acerca disto? Eu penso que nós, ser humano, temos andado a destruir e a desrespeitar muito o universo, muito a nossa querida Mãe Terra, e isto, quanto a mim, é um chamado da Terra, pedir às pessoas para olharem mais para aquilo que tem sido feito, porque o ser humano tinha tudo para ser o melhor do melhor como essência e tem estragado tudo. E todas estas intempéries, tudo isto que tem acontecido, quanto a mim, é um chamado de atenção para aqueles que estão distraídos, para aqueles que vivem fora deles, para aqueles que vivem no materialismo, para aquelas pessoas que não respeitam a vida, que não respeitam tanta coisa que nós temos maravilhosa neste mundo que podíamos profitar e nós somos os principais a destruir tudo. E a Mãe Terra tem motivos, mais que motivos, para se revoltar, entre aspas, porque não acredito que seja revolta.
é apenas É uma é isso aí, chamada. por acaso ia pegar nessa deixa, eu também não acredito que seja revolta, é Não, mais não no é, fundo, é a não nossa é. inconsciência, não é? A nossa inconsciência, a nossa desconexão com a responsabilidade, o estarmos focados demasiado no ter, e não medirmos as consequências, e em todas as vertentes. E eu acredito que depois isso naturalmente tem os seus resultados, não é? Porque a Mãe Terra, ela está a fazer o seu papel. As águas correm por onde têm que correr. Ainda ontem estava falando aqui, falávamos aqui em casa, caramba, mas de onde é que vem tanta chuva? Como é que as nuvens sustêm tanta chuva? Parecem as crianças a falar, mas é isso, como é que há tanta água a cair? E é impressionante. Portanto, a Mãe Terra, de alguma forma, e o universo, está a cumprir o seu papel, a sua parte, porque se formos a estudar anos atrás, estas coisas acontecem ciclicamente, não é? Não é porque agora não sei quantos, é isto tudo. No fundo, se calhar poderia ter sido, o impacto poderia ter sido diferente se tivéssemos sido mais pertos, não é? Se tivéssemos sido mais atentos, mais conectados. E é isso, mas pronto, por isso é que nós estamos aqui, a puxar a consciência, não é? Um dia destes ainda vamos fazer aquela meditação que nós falámos, os dois, Sim. fazer aqui um círculo pela Mãe Terra, por nós todos. Um, Se calhar até para a semana, depois a gente há de combinar melhor a data. Mas também queria te perguntar, assim, uma tipo, quase última pergunta. Existe algum mito dentro da espiritualidade, mito ou uma crença que a ti te tenha afetado diretamente e que hoje tenhas algum prazer em desmistificar? Percebeste a pergunta? Hã, eu acho que não, já durante o tempo que tivemos a falar já fui falando nisso, se calhar o maior mito, era eu acreditar que havia algo superior a mim, que havia algo que comandava sem ser, que podia comandar a minha própria vida sem ser eu a fazê-lo. Acho que isso foi a maior descoberta que eu fiz, que afinal de contas está tudo em mim e que eu tenho o poder e tenho o direito e tenho até a obrigação de o fazer por mim, sem procurar no exterior aquilo que me vai fazer bem. Eu acho que isto foi a maior descoberta, não sei se respondi àquilo que tu me perguntaste, mas isto Uhum. acho que foi a maior descoberta que fiz durante todo este percurso de autoconhecimento, de consciência, é que, afinal de contas, somos todos iguais, estamos todos no mesmo patamar, basta procurarmos aquilo que é essencial para nos conhecermos, procurarmos em nós aquilo que é preciso para nos consciencializarmos mais e para chegarmos à felicidade, que no fundo é Uhum. aquilo que todos procuramos de alguma forma, embora Muito bem. pronto, haja quem procure de uma forma mais certeira, haja quem anda em círculos e não consegue encontrar a ponte do novelo. É isso. Pronto. Faz parte, tem que haver de tudo, tem que haver de tudo. Disciplina, rotina. Qual é a tua rotina que consideras essencial para tu estares em ti? A meditação, sem sombra de dúvida. Há A muitas outras, há meditação? a Uhum. presença, há o exercício físico, a alimentação saudável, há o, o olhar para mim como de fora, não é? O perceber aquilo que está a acontecer em cada momento, mas de facto aquilo que me faz, aquilo que eu faço quando me sinto numa impermanência da vida, quando sinto que há algo que está a mexer comigo, quando eu vejo que estou a fugir de mim, aquilo que eu faço é sentar-me e olhar para mim e meditar. Portanto, acho que para mim é aquilo que surte mais resultados mais imediatos, porque é logo aí que eu me compreendo, que eu vou perceber o que é que está a acontecer comigo, o que é que eu tenho que fazer e que me dá mais paz mais rápido, que me tranquiliza mais rápido, é a meditação, de facto. É. E se eu te desse a escolher entre o silêncio e a música, o que é que escolhias? O silêncio, mesmo que Silêncio. esteja rodeada de música, porque eu posso estar com música, posso estar num sítio qualquer e ainda assim estar em silêncio comigo. Eu posso ter muito barulho, muito ruído à minha volta e ainda assim escolho o silêncio e felizmente consigo estar em silêncio apesar de todo o barulho que possa estar à minha volta.
E tu sabes que eu amo o silêncio. Eu não sei, às vezes tenho que te dizer: "Domitília, é a tua vez de falares". Olha, e se eu te perguntasse para se eu te pedisse para tu escolheres entre alma e mente, o que é que tu escolherias? O que é que te identifica mais? Eu acho que na alma também está presente a mente, porque afinal de contas nós somos corpo e alma, não é? Então, se nós somos corpo e alma, a alma certamente também há de ter ali uma parte que está ligada aos pensamentos. Certo. Mas, como eu gosto muito desta parte da espiritualidade e como eu gosto muito da minha essência, eu escolho a alma, sim, escolho a Muito alma. bem. Porque a Minha alma querida, também pode direcionar os pensamentos. claro. Sim, a alma pode às vezes também ser um bocadinho rebelde, não é? E assim muito filosófica, e então começar por aí, não é? Minha querida, foi fantástico aqui a nossa conversa. Há sempre muito mais para falar. Não chegámos a tocar noutros pontos, quem sabe se não vamos ter aí um trabalhinho ou um projeto associado a esta temática, porque parece-me que tu também te ligas muito, não é? Tudo que tem a ver com a espiritualidade, a mediunidade, é ou não é? Gostas é mais na parte da investigação, não é? Dentro Sim, daquilo que é o sóbrio, dentro daquilo que também é identifica-se, não é? Com a minha forma de estar e ser, e isto é importante, ou seja, imagina nós estarmos a falar sempre deste tema, dentro desta temática, esclarecendo, pegando em exemplos práticos e fornecendo às pessoas pistas para que elas possam sobriamente encontrar respostas para as suas questões. E isso é fantástico. Portanto, está a surgir agora, está-se a materializar agora, portanto, é porque a minha alma está aí, deve estar a falar com a tua para estarmos aqui a criar isto. Mas foi um prazer, é sempre muito bom estar na tua companhia. Acredito que, eh, acredito que o teu ser mais puro e essa luzinha que eu encontrei, não tem nada de enclausuramento agora. Eh, Agora está livre, né, ao fim e ao cabo, agora brilha, sempre, mas com aquele peso, conta e medida. E o facto de tu assumires, e isso vê-se nas tuas ações, na forma como escutas, na forma como segues o processo, na forma como cumpres a parte ética, digamos, de todo o procedimento terapêutico e por aí fora. Um, Quando dizes que és aprendiz de ti mesmo para o resto da vida, isso é a essência de alguém que está a cuidar de si mesmo e consegue ver tudo o que é em si mesmo, mais tarde ou mais cedo, porque há sempre coisas novas para descobrir, mesmo que seja uma coisinha minúscula, mas isso é muito bom. Portanto, parabéns, eu tenho muito orgulho de todo o percurso que tens feito. Deixa-me só ver aqui as mensagens antes de te despedires, antes de pedir para tu te despedires. Então tivemos aqui as nossas meninas, a família, é aquilo é assim, há muitas outras pessoas a ver-nos. Eu normalmente depois dos diretos, há uma média, tem havido uma média de 70, 80, 90 pessoas a ver-nos. Pelo menos é o registro que nos mostra, se isto está enganado, mas só a nossa família mais direta é que se vai manifestando. claro, Pronto, é o costume. exato. Portanto, a nossa Fatinha está aqui toda empolgada dizendo que, espera aí que eu estou aqui a fazer asneira. Quantas vezes falava Joaquim e não percebi nadinha, mas esperava que esse momento chegasse. Pois, a nossa Fatinha tem sofrido um bocadinho também de nós, coitadinha. Um beijinho, Fatinha. Volta e meia acontece, esperar pelo momento certo. A nossa Belinha, verdade, foi mesmo um acreditar para ver. Eu também tinha dificuldade em entender. E é o tal acreditar, não é? Nós trabalhamos muito esta questão do acreditar. É acreditar sem ver. Eu costumo usar muito esta expressão, que no fundo é eu tenho que confiar, não é? Se eu preciso de uma orientação e se eu reconheço que alguém a quem eu recorri tem algo construído ou tem essa confiança, se eu vejo isso nele, então eu tenho que me entregar nessa confiança, mesmo que eu não esteja a ver nada. Não é? E temos outros exemplos por aí à nossa volta também. A nossa Fatinha diz que és um orgulho ouvir-te. Belinha, facilitismo, está muito presente no dia a dia. A Fernanda Elizabeth, água, 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 limpeza total para trazer ao de cima o que deve mesmo ficar. É isso mesmo, a água é um pouco por aí. A água limpa e acaba sempre por nos trazer aquilo que é o essencial. A Fatinha escolhe a alma,
E a Anabela diz que somos maravilhosos. Que manos fantásticos, pronto. É só elogio, pronto, é só para babás. O que é que tens a dizer à nossa família? O que é que tens a dizer aos nossos ouvintes dentro deste tema? Para quem quer explorar este tema, o que é que deve fazer? Ahm, Diz qualquer coisa que tu sintas neste momento. É o teu momento. Às pessoas que nos estão a ouvir e que não estão ainda aqui, que não estão neste percurso, eu acho que devem começar, se não sabem onde fazer, se não estão ainda se não têm um fio condutor, então devem começar por olhar para elas, por perceber o que estão a sentir e colocar-se como observadoras delas próprias, perceberem o que é que vai acontecendo com elas no dia a dia e procurarem sempre o positivo, procurarem sempre, se nós temos duas escolhas, se nós temos o que é negativo e se temos o que é positivo, então nós podemos escolher aquilo que nós quisermos. Então vamos escolher o caminho que nos leva à felicidade, que nos leva à tranquilidade, que nos leva a sermos pessoas melhores. Porque é que eu hei de escolher o que me leva à tristeza ou que me pode levar a mal-estar, se eu posso escolher outro caminho? E se nós acreditarmos que se eu fizer isto todos os dias, cada vez me vou sentir melhor, então isso vai acontecer, porque não é? Nós sabemos que podemos controlar a mente e podemos levá-la a acreditar que estamos bem, que podemos estar melhor se cultivarmos o positivismo em nós. E é isso que eu quero passar às pessoas, que procurem sempre o lado que traz mais paz, que traz mais tranquilidade, que traz mais felicidade interior. Às meninas aqui às meninas do Guita, quero mandar um abracinho muito grande, dizer que estou super feliz por estar integrada nesta família, que nunca pensei, se me perguntassem há 15 anos atrás, eu nunca pensei estar neste percurso, nunca pensei encontrar pessoas como tenho encontrado, com tanta luz, com tanta consciência. E, e estou muito grata por estar aqui, por poder dizer bom dia a estas maninhas do coração todos os dias e por saber que posso contar com elas e por saber que estamos aqui, cada uma no seu processo, mas todas umas pelas outras, de verdade, com uma ligação verdadeira, genuína, com uma ligação que tu criaste connosco, mas no fundo tu és o único responsável, agora vou-te culpar, és o único responsável, no fundo, por esta família maravilhosa que quer estar, que permanece apesar de tudo, e quero dizer que este é um projeto de vida, é um projeto para ficar, para continuar. Não sei, a gente nunca pode dizer que é para sempre, porque para sempre é muito tempo, mas é para continuar, para cimentar cada vez mais. E estou muito grata por isso. Muito bem. Obrigado, minha querida. Obrigado, minha querida. Então podem encontrar a Domitília na zona de Águeda. Portanto, se quiserem, eu não pus aqui o telefone dela, falha minha, mas podem ver pelo meu telefone, podem enviar mensagem de quero falar com a Domitília, quero marcar com a Domitília uma terapia de conexão, ou experimentar uma hipnoterapia, ou simplesmente ir receber um abraço da Domitília. Portanto, em Águeda, é lá que a Domitília se encontra. Também vai estar connosco no Guita Fest, também vai lá fazer uma coisinha ou outra, acho que é uma meditação, penso que é uma meditação, não é? E mais qualquer coisa, possivelmente. Também também nos vai acolher, ao fim e ao cabo, vai fazer parte do acolhimento e, portanto, já sabem, estamos todos aqui à mão e é só uma questão de se aproximarem. Minha querida Domitília, para ti, um grande beijinho, um grande abraço e continua a ser quem és. Continua nessa frequência de humildade, nessa frequência de transparência, de quem acredita, de quem confia. Porque uma pessoa que confia noutra, ela automaticamente já está a confiar nela própria. E isso diz muito acerca da pessoa. Eu estou muito orgulhoso do teu processo, do teu caminho. Agora é sempre para a frente, agora é sempre a andar. Um grande beijinho, minha querida. Até já. Obrigado. Gratidão, gratidão por estares na minha vida, por seres a pessoa humilde e por caminhares junto comigo, lado a lado. Gratidão. Obrigado, querida. Obrigado.
vou-te tirar então aqui da vista do pessoal. Até já, querida. Beijinho. Beijinho. Então tivemos aqui a nossa domitília, uma conversa que, pois, são 10h20, portanto, uma conversa que durou, mas é assim, eu quero ver se consigo cumprir assim um tempo, mas quando a conversa está fluida, precisamos é de alimentá-la e deixar fluir. É disso que se trata também o Guita Flow. Portanto, se estás ligado ou ligada, se isto ressoa contigo, manda-me uma mensagem, propõe-te a falares comigo, propõe um tema, desmistifica aqui esta questão de o Joaquim ou que está a fazer não sei o quê, ou que, portanto, não importa aquilo que eu sou, o que importa é que na base somos iguais, somos humanos. E quanto mais formos a ter a capacidade de falar de temas que ajudem a esclarecer e a desmistificar ideias mais quadradas, melhor. Um beijinho para todos, gratidão por estarem aqui, por nos fazerem companhia e, e até amanhã. Amanhã para o último Guita Flow desta primeira série. Fiquem bem, até já. Chiquinho, chiquinho, chiquinho.